Olá, sejam bem-vindos, uma alegria de tê-los aqui conosco. Meu nome é José Augusto, sou estudante de logosofia e até nessa simples observação, sou um estudante de logosofia, cabe uma pergunta, né? Como que se estuda logosofia? E nós então tivemos a iniciativa de chamar uma estudante de logosofia para responder essa pergunta. Então nós estamos aqui com Márcia Perillo, uma estudante de logosofia, que vai nos contar, então, como se estuda logosofia, Márcia? Obrigada, Zé Augusto. Para mim é uma alegria estar aqui nesse momento. E falar de logosofia é algo que me deixa muito animada, né? E estudar logosofia é algo que a gente começa, né? Nós temos um método de estudo, e esse método, né, começa com um tempo que você tem que dedicar a esse estudo. Esse estudo é feito individualmente, né, você começa a fazer esse estudo, dos livros, e depois nós temos, a confrontação desse estudo, quando fazemos, estudos em conjunto. Nós nos reunimos na Fundação Logosófica, temos, conjuntos de estudos, né, que nós chamamos de núcleos, e ali nós intercambiamos sobre as compreensões alcançadas. E você, nessa oportunidade, desse conjunto, então, é um momento de discussão? Na logosofia, nós não chamamos de discussão. Nós temos o que chamamos de intercâmbio, porque ali todos têm uma compreensão e nenhuma dessas compreensões está errada. Todos têm o momento de estar entendendo aquele tema, né? Então, cada um colabora com o que compreendeu daquele tema. Não há discussão em logosofia. Nós E temos um só para intercâmbio. esclarecer um pouco, Márcia, se, por exemplo, eu falo uma coisa nesse momento, né, desse estudo em conjunto, eu falo algo e um outro estudante fala assim, não, não é assim não, você está entendendo errado. Cabe alguma coisa assim? Não, não. Na logosofia isso não acontece. Existe um ambiente ali de respeito, né, de solidariedade, de afeto entre todos. E todos ali são capazes de compreender o ponto em que cada um se encontra no Hum, estudo, né, na sua compreensão, legal. né. E você falou dessa parte do estudo, né? Hum, Onde você faz o seu estudo em casa, toma contato com os livros, com os conceitos, e depois isso, tem esse estudo em conjunto, onde tem, não é discussão, onde tem um intercâmbio, né? isso. Agora, e como que se pratica logosofia? Bom, Eh, cada, ensinamento, né, que nós temos que são trazidos para nos livros, né, nós procuramos praticar aquilo ali, né. Eu vou lhe dar um exemplo. Por quando, fala para, não colocar a vida dentro dos problemas e colocar os problemas dentro da vida. Parece um jogo de palavras, né? Parece um jogo de palavras, né. Mas por que que isso acontece, né? Quando a gente aprende a dar a real dimensão do tamanho do problema. E aí, com isso, você tem uma visão ampla do problema e consegue pensar e raciocinar e resolver aquele problema com mais tranquilidade, né. Agora, quando você coloca a sua vida dentro do problema, ele toma uma dimensão imensa que você não consegue resolver. De modo geral, é isso que Uhum. acontece na vida comum, né, no nosso dia a dia, né. E com, esse ensinamento, eu já consigo me posicionar frente aos problemas que surgem na minha vida. E todos temos problema. A Uhum. diferença é como nós encaramos esse problema. Interessante, é bem eloquente, bem claro isso. Então você tem primeiro apresentado esse conceito que você estuda, né, onde você não vai permitir, colocar a sua vida no problema,
mas o problema na sua vida, aí você aplica isso diante de um problema que você está vivendo, e às vezes um problema grande, Sim, sufocante, você para e fala assim, não, eu não posso colocar a minha vida no problema. Né? Eu tenho que isso. colocar este problema na minha vida, Na porque a vida é sempre maior do que esse problema. Foi legal, foi bem é, claro isso, viu? é. Bem legal. Eu sempre pensei, né, na minha incipiência, né, que muita gente só eu tinha problema, né. As pessoas não tinham problema, porque viviam felizes, viviam alegres, né. E isso foi uma realidade que mudou na minha vida, né. Nós, estudantes de logosofia, se você pode observar no ambiente, são todos muito alegres, muito, eh, serenos, porque tem o amparo dos ensinamentos, que sabe que favorece que a gente, conduza a nossa vida dessa forma, né, de forma mais leve, mais tranquila. Márcia, nesses seus estudos, e você falou dos problemas, os problemas são naturais, é, é muito interessante que a gente fique numa torcida para que não tenha problema, ou há uma aceitação, não. Eu tenho problema e tenho que. Como é que você vê isso? Como que você estuda? Como que você pratica isso, né? É, Essa questão dessa sucessão de problemas. um outro elemento que sempre favorece pensar é que a luta é lei da vida, né. Então, eh, nós estamos, né, acostumados no mundo comum, vamos dizer assim, eh, fazer drama com os problemas, ou achar que eles não vão acontecer, ou, que trabalhar é um suplício, né, trabalho é um castigo. Tudo isso, de modo geral, é como as pessoas pensam. E, esse conceito logosófico, né, de luta é lei da vida, né, mostra que todo mundo tem que lutar. Nós temos que lutar para alcançar alguma coisa. Não existe nada que vá cair de mão beijada, né, vamos dizer, vai cair do céu, né, para atender às nossas necessidades. Não existe isso. É contra as leis universais, é contra a lei de merecimento, né. Então nós temos que, isso favorece, né, saber que luta é lei da vida, que nós temos que estar sempre lutando, a gente faz isso com alegria, porque sabe que é necessário essa luta, porque existe o triunfo, né. Existe o triunfo, mas também existe a derrota, né? Se tem uma luta, tem as duas alternativas. E aí, como que você se coloca diante dessas duas possibilidades? O É um triunfo e a princípio, derrota. né, a derrota é um princípio de triunfo, não é isso? Que nós também é um conceito diferente, porque nós aprendemos a aprender com o erro. O erro é um fator de estímulo para que você vá buscar o acerto daquela situação, Interessante. né. O erro é um princípio de acerto, posso dizer isso? Isso, o erro é um princípio de acerto. E é interessante você estar falando essa questão da luta. Eu me recordo que antigamente eu evitava, eu falei assim, "Ixi, vai ter problema, vai ter luta, eu não quero." Eu ficava Hum, numa expectativa de ter um mundo cor-de-rosa. E não existe isso, né? Que você está falando. Luta é lei da vida, né? Interessante esse conceito. E esse também do triunfo, né? E algo que eu destaco que quando a gente tem uma luta e triunfa, é muito bom, né? É muito bom. Traz muita energia. Traz energia, Gera isso. muita energia, você, acertar. Isso traz energia e traz, confiança de continuar no processo. Então não tem o desânimo. Você pensar que: "Ah, eu mesmo assim com relação ao ensinamento, que você pode acontecer de você não aplicar da forma certa, não entender dele da forma certa e não ter um resultado que você goste, né. Mas aquilo ali serve para que você, né, dentro dessa experimentação, serve que você, eh, pense novamente, reflita o que que foi errado, estude aquela experiência, né, e da próxima vez, o êxito com certeza virá. Márcia, no início, você estava falando sobre estudo e você falou sobre o método.
Sim, Como que funciona esse método? Quais as etapas? Você pode falar um pouco sobre esse método? sim. No princípio, o autor da logosofia, ele recomenda nós começarmos com 1 hora de estudo diário. Isso porque você está começando, né, a compreender ali os ensinamentos e começa com essa hora diária. Eu vou fazer uma ressalva aqui sobre essa hora diária. É importante essa constância do estudo. Uhum. Se não tiver essa constância, acaba se perdendo o resultado. Depois nós temos o estudo nos núcleos, como eu já falei anteriormente, nós temos os estudos no núcleo. É quando tem o intercâmbio, né, que você Isso, o falou, né? intercâmbio. Depois tem essa parte da experimentação do ensinamento, né, na própria vida. A gente tem que estar sempre pensando, tendo o ensinamento presente na vida, na mente, né, que a gente possa aplicá-lo, né, Uhum. sempre que necessário. E isso aí, com o tempo, né, vai crescendo. Vai crescendo essa necessidade desse estudo mais tempo, porque, eh, nós vamos nos sentindo cada vez melhor, mais pleno, mais Uhum. realizado, com mais realizações, e isso aí favorece que a dedicação ao estudo vai aumentando, vai se tornando algo, assim, natural no processo individual de cada um, né. Nós vamos nos dedicando cada vez mais a esse estudo. E até, eh, em gratidão também, né, pensando no autor da logosofia, né, que nos favoreceu com tantas, prerrogativas, né, de viver uma vida melhor, mais fácil, mais feliz, né. Então, eu penso que, essa dedicação à obra precisa, é algo que também vai surgindo de forma natural, em função desse agradecimento mesmo com relação ao que a gente vai alcançando. E aí a gente chega, né, até o ponto depois, que é algo também importante, que a gente chama de difusão, né, Uhum. que é quando nós começamos a ensinar aquilo que aprendemos. Porque o conhecimento, em momento algum, ele tem que ficar com a gente. Em momento algum, o estudante de logosofia deve deter o conhecimento. Esse conhecimento tem que ser levado a outros. Então, é quando chega essa parte da difusão, que é ensinar ao outro o que eu já sei. E quanto mais eu faço isso, mais eu fortaleço, mais os ensinamentos se fixam na minha mente e no meu coração, né. Interessante essa parte do método, né, que você está trazendo, né, que é de, estender aos outros os benefícios que você está tendo, né, os resultados na vida, né, as coisas positivas. E a gente sempre quer compartilhar com outros, com amigos, com familiares, as coisas boas que a gente vivencia. Às vezes até um filme que você achou legal, que gostou muito, você: "Ah, eu vi um filme muito bom", ou às vezes um médico onde foi e ele acertou, foi na mosca no diagnóstico e resolveu a dificuldade, né, a doença que estava Ok. tendo. A gente quer divulgar isso, né, e compartilhar com os outros. Então, eu vejo que isso é parte do método, que é isso que você está falando, né. É, Tanto funciona como uma gratidão àquele que apresentou isso, mas também como uma forma de compartilhar com os demais, né. Legal, é muito interessante essa parte do método. Tem algum outro aspecto do método que você também poderia trazer para a gente? tem. Ele é um método que a gente fala, intraindividual, né, que ele tem essa modalidade, assim, não é um método memórico, né, ele não pode ser. Então, ele é um método que a gente, vai estudando e essa aplicação do método é que vai ampliando a nossa compreensão, né. Então, ao ponto do ensinamento se tornar um conhecimento, né, porque no momento que você está estudando, você está tomando contato com aquilo ali, ele é um ensinamento para você, uma diretiva para a sua vida.
né. Agora, a partir do momento que você começa a aplicar esse ensinamento na sua vida, como já mencionei aqui, né, quando começa a aplicar o ensinamento na vida, aquilo ali, dependendo, né, quanto mais vezes você repete aquilo ali, mais ele vai se entranhando no ser, né. Então, aquilo ali vai se fazendo um conhecimento, e é um conhecimento que passa a ser seu, né. Então é esse conhecimento que eu posso depois levar para outro, porque também a logosofia ensina, né, que nem ninguém pode dar aquilo que não tem, né, ninguém dá aquilo que não tem. Então, quando o ensinamento se faz um conhecimento na sua consciência, aquilo ali já é algo seu, já está fazendo parte da sua psicologia, e aí você vai saber ensinar aquilo aí a outros, né. E é interessante, né, porque você está trazendo esses aspectos do método, né, essa parte intra-individual, né, e até relacionando com o aspecto do problema na vida e a vida no problema, você só vai perceber isso se você olhar para dentro de você. Sim, O que que você está sentindo, como que você está se sentindo, a tua vida toda está numa situação difícil, e se você percebe isso, você tem como mudar. Eu falo assim: "Não, eu não posso colocar minha vida no problema", né, porque você percebeu, olhou para dentro e percebeu. É interessante, esse aspecto dessa característica intra-individual de você olhar para dentro, né. Márcia, a gente já está nós estamos próximos, né, de terminar, então eu queria que você falasse assim, concluísse essa nossa conversa, destacando esse aspecto desses, resultados que você teve na sua vida, assim, um que você destaca em função da aplicação desse método. olha, Zé Augusto, são muitos resultados. Mas eu vou destacar um aqui, que foi logo que eu cheguei na logosofia. Eu era uma pessoa muito, meus irmãos me chamavam de emburrada, né. E porque eu vivia assim, emburrada mesmo, triste, sem nenhum motivo aparente, porque eu era tinha, né, ainda tenho, né, uma família muito querida, né, meus pais muito amorosos, muito atenciosos. Eu já tinha estava terminando a faculdade, já tinha um emprego bom, e mas mesmo assim, era aquele vazio, aquela angústia interna, uma insatisfação que eu não conhecia. E logo que eu cheguei na logosofia, eu tomei contato com um artigo do escritor, do autor, e ele falando sobre o descontentamento, que é um inimigo oculto que a gente tem dentro e que vai minando as nossas forças, sabe. Aquilo ali me deu uma alegria saber, sabe, o que que era, descobrir o que que era que estava me incomodando e me fazendo ser uma pessoa emburrada e amarga. E, a partir daí, né, eu comecei a estudar sobre esse tema, né, a estudar sobre essa realidade, Olhar para dentro. olhar para dentro e identificar o que que me fazia ser daquele jeito, né, e mudei completamente. Foi assim uma mudança mesmo de patamar na minha vida, né, e que me deixou, assim, depois muito alegre, muito feliz, sabe. E aliviada, né, e assim, realizada de descobrir, né. Então, assim, nós temos muitas coisas no nosso interno para descobrir, né, e que às vezes não são tão boas, que a gente às vezes fica querendo ignorar, mas que nos atrapalham enormemente no nosso desenvolvimento. E a logosofia, assim, ensina você conhecer cada um desses inimigos e trazer, né, desvendar esses mistérios e viver uma vida mais plena. Que lindo relato, viu, muito eloquente. Você sabe que eu me recordo, que eu tinha um colega em que ele era muito emburrado Uhum. e sempre zangado. E eu me recordo que às vezes dizia assim: "Eu sou assim mesmo, não tem jeito".
Eu nasci assim, sou assim. E ele tinha essa convicção. Ele sofria com isso. Ele, em alguns momentos, às vezes, num momento assim de mais intimidade, ele se lamentava daquela forma de ser, mas ele achava que não tinha jeito. E o que você está trazendo é essa grande prerrogativa, né, de que com esse estudo você tem como mudar essa realidade. Pô, legal, muito, muito, muito legal. Sim. Márcia, agradeço imensamente a sua presença, foi um papo muito gostoso. Gostei muito de estar aqui com você e da gente ter conversado, né? Obrigada, e eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouquinho do que a gente está estudando e aprendendo aqui na Logosofia. Obrigado, Márcia. Obrigada. E você, agradecemos também a sua presença. Se vocês gostaram desse bate-papo tão legal aqui com a Márcia, vocês podem ver outros vídeos como esse, artigos, podcasts. Tem um material amplo e rico no site logosofia.org.br, onde você também pode baixar os livros que dão sustentação a esse método, a esse estudo, né? Também tem no Instagram, então tem um rico material que você pode consultar. Tchau!